farmacologia não é uma disciplina muito cumulativa, no sentido de que não existe uma única ordem certa de você estudar cada tópico da matéria. Você não precisa saber sobre antibióticos, por exemplo, para poder estudar corticoides, ou saber antihipertensivos para estudar hipoglicemiantes, enfim. Mas existem sim alguns conceitos que servem como base para o entendimento de qualquer classe farmacológica que você for estudar. E esses conceitos se encontram no que é chamado de farmacocinética e farmacodinâmica. Na farmacocinética, a gente estuda o caminho que um fármaco qualquer percorre, desde o momento que ele entra no corpo até quando é eliminado. E na farmacodinâmica, a gente entende os princípios básicos do funcionamento dos fármacos, ou seja, como eles de fato atuam para gerar seus efeitos. Em outras palavras, a farmacocinética é o estudo do que o corpo faz com o fármaco, e a farmacodinâmica é o estudo do que o fármaco faz com o corpo. Nesse vídeo que você está assistindo agora, a gente vai falar da farmacocinética e no próximo da farmacodinâmica. Mas antes de entrar na farmacocinética, é preciso definir o conceito mais básico de todos, o que é um fármaco. Um fármaco ou droga é qualquer substância de estrutura química conhecida que, quando administrada a um organismo vivo, produz algum efeito biológico. Pode ser benéfico ou não. E assim temos substâncias que produzem algum efeito benéfico, estudadas na farmacologia médica, e substâncias que são puramente danosas, produzindo só efeitos maléficos, os tóxicos ou venenos, que são estudados na toxicologia. A distinção entre essas duas categorias nem sempre é tão clara, levando em conta que virtualmente qualquer substância pode apresentar efeitos indesejáveis, dependendo de variáveis como a dose administrada ou a capacidade do organismo de eliminá-la com o tempo. O termo droga, tecnicamente, é sinônimo de fármaco, mas criou-se todo um estigma social em torno da palavra, de modo que atualmente muitas pessoas entendem droga como uma substância que seja ou ilegal, ou de abuso, ou que altera o nível de consciência, mas isso não é verdade. Bom, esse é o conceito de fármaco. Agora, o que é um medicamento? Um medicamento é a associação de um ou mais fármacos, que nesse caso são chamados de princípios ativos, com outras substâncias, como excipientes, conservantes, solventes, que tornam seu uso mais conveniente. Essas outras substâncias podem prolongar o tempo de liberação do fármaco no organismo, por exemplo, fazendo com que seja necessário um menor número de tomadas ao longo do dia, ou então podem facilitar a sua absorção, tornando o efeito mais rápido, enfim. São substâncias inertes, funcionalmente falando, que ajudam a regular como o fármaco é recebido pelo corpo, tornando seu uso mais conveniente. E é isso que você encontra na farmácia, medicamentos, preparos farmacêuticos que contêm na sua composição um ou mais fármacos. E temos ainda um outro termo muito comum, que é o remédio. Um remédio é qualquer dispositivo usado na tentativa de se curar uma doença ou aliviar um sintoma. E esse dispositivo pode ser ou um medicamento ou uma outra coisa, como uma massagem, uma conversa ou mesmo um placebo qualquer. É comum que o público leigo considere esses termos como sinônimos. Até os dicionários colocam isso dessa forma. Mas na verdade, farmacologicamente falando, existem essas diferenças que eu falei. E ainda antes de falar da farmacocinética, é preciso também que você conheça os compartimentos do corpo. A água total do organismo representa de 50% a 70% do peso corporal de uma pessoa. E essa água se distribui por diferentes compartimentos. Temos primeiro o líquido do compartimento intracelular ou meio intracelular, que responde por 30% a 40% do peso corporal total. E temos as modalidades de líquido do meio extracelular, que são os líquidos que estão fora das células do corpo, que podem ser divididos em intersticial, que é o tecido conjuntivo que permeia as células de cada tecido, respondendo por cerca de 16% do peso corporal total, intravascular, que são os vasos sanguíneos da circulação sanguínea, que representam em média uns 5% do peso corporal, o líquido transcelular, 2,5%, que são as cavidades isoladas dos outros compartimentos por uma barreira celular, o que inclui nisso o líquor do sistema nervoso central, o líquido intraocular dos olhos, o líquido pleural dos pulmões, o líquido sinovial das articulações sinoviais, o líquido peritoneal do abdômen e as secreções digestivas do trato gastrointestinal. E por fim temos a linfa dos vasos linfáticos, que responde por 1,2% do peso corporal em média. Tem várias formas de simplificar esses compartimentos no estudo da farmacocinética, para entender o caminho que o fármaco percorre dentro do corpo. O ideal é que a gente considere os três principais compartimentos, que são esses que eu representei aqui, que são o intravascular de vermelho, os vasos sanguíneos, que a gente vai chamar de compartimento central, o meio intersticial aqui de verde, que é o tecido conjuntivo entre as células, e o meio intracelular dentro das células que estão representadas aqui nesse azul. E o meio intersticial e intracelular em conjunto podem ser chamados de compartimento periférico, segundo o modelo que a gente vai adotar aqui. Vamos então agora para a farmacocinética.
A farmacocinética, como eu falei, é o estudo do que o corpo faz com o fármaco. Isso é, o que acontece com o fármaco desde o momento que ele entra no organismo até o momento que ele é eliminado. E isso pode ser dividido em 4 grandes etapas, que são, primeiro, a absorção, depois a distribuição, em terceiro lugar, a metabolização ou biotransformação e, por último, a eliminação ou excreção. Mas antes que esse processo comece, é preciso que o fármaco seja administrado de alguma forma no corpo da pessoa. E isso pode ser feito de várias formas, que são as diferentes vias de administração de um fármaco. Temos em primeiro lugar a via oral, famosa VO, também conhecida como uso interno, que é a mais comum quando o fármaco é administrado pela boca e deglutido. A via sublingual ou SL, quando ele é administrado pela boca sem ser deglutido, sendo absorvido na própria boca. A via retal, que é pelo ânus, quando ele é administrado na forma de um supositório. As vias por injeção, que é quando se perfura ativamente as barreiras impostas pela pele e pelas mucosas para administrar o fármaco. E dentro dessa categoria tem várias vias possíveis. Eu vou citar aqui para você as principais, que são a intravenosa ou IV, a intramuscular ou IM, que é dentro do músculo, a subcutânea ou SC, que como o nome diz é por baixo da pele, ou seja, na hipoderme, que é o tecido subcutâneo, a intraóssea dentro da medula óssea, a intraarterial diretamente dentro de uma artéria, a epidural no espaço epidural das meninges do sistema nervoso, que às vezes também é chamado de extradural ou peridural. Ainda nas meninges temos a subaracnoide, no espaço subaracnoide, que também é conhecida como intratecal, a intraarticular, mais especificamente nas articulações sinoviais, daí o outro nome possível intrasinovial, a intraocular e a intradérmica, que não deve ser confundida com a subcutânea, porque nesse caso o fármaco é administrado diretamente dentro da derme mesmo, e não abaixo dela como na subcutânea. Geralmente são quantidades mínimas, é uma via mais usada para testes diagnósticos, tipo o PPD da tuberculose. Temos ainda a via inalatória, quando o fármaco é administrado através da inspiração, sendo absorvido nos pulmões, e as vias pelas demais superfícies epiteliais, que as principais são a pele, podendo ser tanto cutânea, como é o caso dos cremes ou pomadas, ou transdérmica, que são aqueles adesivos de liberação prolongada, mucosa nasal pelo nariz, pela córnea nos olhos e pela vagina. Essas são as principais. Embora essas vias de superfície epitelial muitas vezes possam ser usadas de forma tópica, ou seja, com o objetivo de se criar um efeito só no local da administração, elas apresentam sim algum grau de absorção sistêmica, algumas mais que outras, como a mucosa nasal, por exemplo, que absorve bastante. Essas 3 primeiras aqui que eu coloquei de laranja podem ser chamadas de vias enterais, o que quer dizer que a absorção é feita no trato gastrointestinal, no estômago e intestino no caso da via oral, na boca no caso da sublingual e no reto no caso da retal. Se você for procurar o significado da palavra enteral, você vai ver em muitos lugares que significa intestino, mas o significado mais amplo da palavra, na verdade, é trato gastrointestinal como um todo, incluindo aí boca e reto. Só que mesmo assim, é comum você ver o uso de enteral como uma referência especificamente à via oral. E isso pode acontecer por 2 motivos. Primeiro, que a via oral é de fato a via mais comum de administração, a mais usada e a mais conveniente. Mas acontece também que há uma certa discordância de alguns autores quanto a isso, que consideram de fato a via oral como a única via enteral, por entender que a maior importância desse conceito é dizer se há o efeito da primeira passagem hepática ou não, que é algo que a gente vai discutir daqui a pouco. E esse efeito de fato só acontece plenamente na via oral, acontecendo apenas parcialmente na retal e praticamente não acontecendo na sublingual. Mas a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Todas as outras podem ser chamadas de vias parenterais, o que quer dizer que a absorção não é feita no trato gastrointestinal, parenteral, fora do intestino. Mas nesse caso também você vai ver que na prática muitas pessoas e até mesmo alguns autores usam o termo parenteral para se referir ou somente às vias por injeção ou mesmo especificamente a essas 3 principais vias injetáveis, que são a intravenosa, a intramuscular e a subcutânea. Isso acontece em parte porque essas são as vias parenterais mais comumente usadas e em parte por força do hábito e confusão com uma outra coisa, que é a nutrição parenteral. Nutrição parenteral, que é a administração de nutrientes, não fármacos, é sempre IV, porque macromoléculas, como é o caso de muitos nutrientes, não poderiam ser administradas por nenhuma dessas outras vias. Mas quando a gente fala em fármaco, tecnicamente essas 3 primeiras de laranja aqui são vias enterais e todas as outras são parenterais. Bom, administrado o fármaco por alguma via,
via, chegamos então à primeira etapa da farmacocinética, que é a absorção. O grande objetivo nessa etapa é fazer o fármaco chegar na circulação sanguínea, ou seja, naquele compartimento intravascular ou central que a gente comentou, porque só assim ele vai poder ser distribuído pelo resto do corpo, que é a segunda etapa. Mas a não ser que o fármaco seja administrado diretamente na circulação, como é o caso das vias intravenosa e intraarterial, ele vai ter um desafio a superar para conseguir chegar no meio intravascular. Pelo seguinte, vai haver uma barreira de células, como eu representei aqui, do sítio de administração, se interpondo entre ele e os vasos sanguíneos que ele quer atingir. Imagina que isso aqui são as moléculas do fármaco chegando, ó, eles vão ter que atravessar uma barreira celular para poder cair na circulação. Podem ser as células da parede gástrico-intestinal, no caso da via oral, ou da mucosa nasal, ou dos alvéolos pulmonares, ou da pele, enfim. E o fármaco precisa dar um jeito de atravessar a membrana celular dessas células de alguma forma. E ele pode fazer isso basicamente de 3 maneiras diferentes. A primeira é por difusão direta através da membrana dessas células, que é chamada difusão passiva, e as outras 2 são um transporte mediado por proteínas de superfície da membrana das células, que pode ser ou uma difusão facilitada, que é um processo passivo, ou seja, sem gasto de energia, que acontece a favor do gradiente de concentração da substância, ou transporte ativo, que acontece através de bombas movidas por ATP, ou seja, com gasto de energia, que independem do gradiente de concentração. Só que para a difusão facilitada e para o transporte ativo, é preciso que a molécula do fármaco seja reconhecida por alguma proteína de superfície dessas células com essa finalidade, mas isso raramente acontece. Via de regra, o fármaco precisa mesmo seguir essa primeira opção, que é a difusão passiva, passando sozinho através da membrana. E para entender o que ele precisa ser ou como ele precisa estar para conseguir fazer isso, é preciso lembrar 2 características básicas da membrana celular. Eu representei aqui uma célula qualquer, meio achatada para facilitar o meu desenho, e por trás dela um vaso sanguíneo. O fármaco vai estar chegando por aqui. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essa membrana é uma bicamada lipídica, e daí advém a primeira característica necessária para o fármaco poder atravessá-la com facilidade. Ele precisa ser lipofílico, ou seja, ser solúvel em meios lipídicos. Se ele for hidrofílico, que é solúvel em água, é verdade que ele pode até tentar atravessar os pequenos poros que existem na membrana para a passagem da água, mas a área de superfície disso não se compara com a área total da superfície da própria membrana, e por isso um fármaco lipofílico vai ter muito mais vantagem na hora de fazer essa travessia, já que ele pode passar por ela como se não tivesse nada ali praticamente. Daqui a pouco eu vou explicar o que determina se o fármaco é lipofílico ou não. E preste atenção em um detalhe, ele também não pode ser lipofílico demais, que é o mesmo que falar hidrofóbico demais, porque senão ele não vai se diluir o mínimo necessário na água que banha a superfície dessas células. E portanto ele não vai conseguir sequer se aproximar delas para poder atravessá-las. Por isso ele não pode ser nem lipofílico de menos, senão ele não consegue atravessar a membrana direito, e nem lipofílico demais, senão ele não consegue chegar até ela. É preciso então que o fármaco seja lipofílico bastante, vamos colocar assim. Vai vendo aí como a coisa não é tão simples. O segundo problema é que a membrana das células do corpo, em geral, é polarizada, ou seja, ela apresenta um potencial elétrico de repouso. Ela tem cargas elétricas diferentes em cada face, no caso uma carga mais positiva na face externa e mais negativa na face interna. E acontece que a maioria dos fármacos é ou um ácido fraco ou uma base fraca. Isso significa que eles podem se apresentar em 2 formas diferentes, uma forma ionizada, com carga elétrica, e uma não ionizada, sem carga ou neutra. As moléculas do fármaco que estiverem na forma ionizada, independente de ser uma carga positiva ou negativa, vão ter um problema sério para atravessar essa membrana, já que a polarização da membrana vai servir como uma barreira elétrica à passagem do fármaco. Isso porque essa face positiva vai repelir moléculas negativamente carregadas e a face negativa de dentro vai repelir moléculas positivamente carregadas. Por isso, tanto faz ser uma carga positiva ou negativa na molécula, vai dar lenha do mesmo jeito, então ela precisa ser neutra. E o que define se ela vai estar na forma ionizada ou na forma não ionizada? Bom, como eu falei, os fármacos são em sua maioria ácidos fracos ou bases fracas. E para entender o que significa isso e quais são as implicações disso, é preciso considerar o principal personagem dessa história de ácidos e bases, que é o hidrogênio. O hidrogênio é de longe o átomo mais abundante no universo, já que ele é o mais simples de todos. É o átomo com apenas um único próton no seu núcleo, lembrando que prótons têm carga elétrica positiva, e um único elétron orbitando esse núcleo, lembrando também que o elétron tem carga negativa. Como o hidrogênio tende a perder com muita facilidade esse elétron, por aquela regra do octeto que a gente estuda na química, é comum que ele seja encontrado na sua forma iônica, isso é, com carga, no caso a carga positiva do seu próton. Daí temos o famoso H+, que é o íon hidrogênio.
E no nosso corpo, o H+ é que nem uma batata quente que fica sendo jogada de uma molécula para outra. E daí chegamos em uma das definições possíveis do que é um ácido e o que é uma base. Os ácidos são os doadores de prótons. Entenda que quando a gente fala só próton é querendo dizer hidrogênio, que como eu falei é o átomo com um próton só. E as bases são os receptores de prótons ou receptores de H+. Mas é preciso que você entenda o seguinte, uma coisa é a molécula do fármaco, que pode ser ácido ou básica, e outra coisa é o meio onde ele vai ser administrado, que é essa água que banha a célula, que pode também ser ácido ou básico, dependendo do que prevalece nas moléculas previamente diluídas ali. O que define se o fármaco é ácido ou básico é o pKa da molécula do fármaco, e o que define se o meio é ácido ou básico é o pH desse meio. Ou seja, o pKa é a acidez da substância, o fármaco no caso, enquanto o pH é a acidez da solução aquosa, onde ele vai ser lançado, o meio onde ele vai se diluir. pH significa a potência do hidrogênio naquele meio, no sentido da afinidade que o meio tem com os prótons de H+. O valor neutro é o pH igual a 7, que seria um meio que não é nem ácido nem básico. Qualquer valor abaixo disso significa que a potência do H+, ou afinidade pelo H+, nesse meio, é menor, e portanto ele vai se comportar como um doador de prótons, um meio ácido. Ele não está nem aí para o hidrogênio, quer ver ele longe. Agora, um meio com valores de pH acima de 7 significa que ali a potência do hidrogênio é maior, o que quer dizer que o meio é um receptor de hidrogênio, ele gosta do hidrogênio, ele quer o hidrogênio, um meio básico. E o mesmo para os fármacos, quanto menor o pKa, mais ácido ele é, e quanto maior o pKa, mais básico. Bom, e daí? Como eu disse, por ser um ácido fraco ou uma base fraca, o fármaco pode se apresentar de duas formas, uma ionizada e outra não ionizada. Se o fármaco for um ácido qualquer que a gente vai chamar de A, a relação entre essas duas formas é a seguinte. Aqui, Ha é o ácido ligado ao hidrogênio, ou forma protonada do ácido, e aí quando ele se dissocia ou quando se separa do hidrogênio, ele forma um ânion com a molécula original do ácido, e o H+ fica separado. E se for uma base qualquer que a gente vai chamar de B, a relação é essa. Aqui a gente tem a base protonada, ou seja, ligada ao hidrogênio, e desse lado da reação ela é dissociada do hidrogênio. Repare que no caso do ácido, a forma protonada com o próton de hidrogênio é eletricamente neutra, não tem carga aqui em cima. Enquanto na base, essa forma é eletricamente carregada, olha o mais aqui. A base só fica neutra quando está dissociada do H+, tá vendo que some aqui o sinal? Uma forma de lembrar isso é pensar que, já que o ácido é um doador de prótons, ele fica feliz quando consegue se dissociar do H+, quando se livra dele doando ele para alguém. Nesse momento ele fica alegre, eufórico, elétrico. Quando cumpre o que tem que fazer, que é doar o H+, um ácido fica carregado. Ele vira um ânion no caso. E o contrário para a base. Como a substância básica é uma receptora de prótons, só quando recebe seu precioso íon hidrogênio que ela fica feliz, eufórica, elétrica. E daí você lembra que a forma protonada da base é a sua forma carregada. Mas o que define se eles vão ficar na forma protonada ou não? O pH do meio onde ele está dissolvido. Repare que essas reações têm duas setinhas, uma para cada lado, o que quer dizer que elas são reversíveis. Se fosse um ácido forte, ficaria totalmente na forma dissociada, e uma base forte ficaria totalmente associada. Mas como os fármacos são ácidos e bases fracos, isso significa que uma parte das moléculas do fármaco vai ficar na forma protonada e uma parte na forma dissociada. Mas qual forma vai prevalecer? Bom, se ele for um ácido fraco, que é o primeiro caso aqui, e tiver sido administrado em meio ácido, como o estômago no caso da via oral, que tem um pH muito ácido, por causa do suco gástrico, que varia de 3 a 1,4, raciocina comigo. O fármaco ácido que chega aqui, imaginando que isso aqui seja um meio ácido, gostaria muito de doar seus prótons, mas o meio não está disposto a recebê-los, já que ele também é um ácido. Pelo contrário, o meio também vai tentar doar seus próprios prótons para essas moléculas que acabaram de chegar. E sendo assim, a forma associada do fármaco vai prevalecer. E como essa é a forma eletricamente neutra, ou seja, não ionizada, essa é a forma que tem mais facilidade de atravessar a membrana das células. Lembra que ela precisa ser neutra, para não ser repelida por essas cargas aqui da célula. Só que ao chegar no sangue do outro lado, que é um meio mais básico, com pH entre 7,35 e 7,45, o fármaco aproveita para se livrar finalmente do H+ que ele não queria, passando então para sua forma dissociada, e essa forma é carregada, por isso o fármaco não consegue voltar por onde ele veio. Então em um meio mais ácido ele vai ficar como HA, e no meio mais básico ele vai se dissociar e virar um ânion. Esse processo em que uma substância ácida vai tender a ir para o meio mais básico é chamado de sequestro iônico,
e o fato de ela não conseguir voltar depois para onde veio é o que se chama de aprisionamento iônico. Por isso a via oral geralmente é uma boa opção para um fármaco ácido, já que ele vai ser a princípio muito bem absorvido no estômago. E o contrário aconteceria com uma base nesse caso. Chegando aqui no suco gástrico, que é ácido, ela receberia alegremente os prótons que ele tem para doar, ficando na sua forma protonada, que é carregada, e por isso seria incapaz de atravessar bem a barreira dessas células. Por isso ela não seria muito bem absorvida aqui no estômago. Mas acontece que a maior parte da absorção da via oral é feita no intestino delgado, que é mais básico que o estômago. Mesmo para os fármacos ácidos, a maior parte da absorção acontece no intestino, já que a área total de superfície disponível para isso é infinitamente maior no intestino do que no estômago. Por isso, qualquer coisa que acelere o esvaziamento gástrico, como tomar um procinético tipo a metoclopramida, aumenta a velocidade na absorção da via oral, e o que retarda o esvaziamento gástrico reduz a velocidade de absorção, mesmo para um fármaco ácido. Mas esse aprisionamento iônico é importante também em outros momentos da farmacocinética, como a eliminação. Se o rim está tentando eliminar um fármaco básico, por exemplo, e a urina se encontra muito alcalina, ou seja, básica, vai acontecer o mesmo que eu expliquei aqui para os ácidos. O fármaco básico vai querer receber prótons, mas o meio básico da urina não está disposto a doar os seus. E então a substância prevalece na sua forma dissociada, que é neutra, esse B aqui, sendo então reabsorvida para o organismo antes que possa ser eliminada. E o mesmo acontece se o fármaco a ser eliminado é um ácido e a urina se encontra no momento mais ácida que o sangue. Ele vai ficar sendo reabsorvido, tornando sua eliminação muito mais difícil. Mas esse processo todo, chamado de partição pelo pH, é relevante só quando há uma diferença significativa entre o pH dos dois meios envolvidos. Na etapa de distribuição, por exemplo, que é a próxima que a gente vai falar, isso não é tão relevante, já que o pH do sangue é bem parecido com o pH dos tecidos. Nesses casos, prevalece aquela primeira condição que eu falei, do fármaco ser lipofílico ou não. E o que define isso é a distribuição dos elétrons presentes nas moléculas dessa substância. Se a distribuição for desigual, a molécula vai ter polos elétricos diferentes, sendo por isso chamada de polar. Isso não quer dizer necessariamente que ela seja eletricamente carregada. A água, por exemplo, a molécula de H2O, é o principal exemplo de uma molécula polar que é eletricamente neutra. Ela é polar pela disposição dos hidrogênios se ligando ao oxigênio, que seria assim, compartilhando 4 elétrons aqui nesse polo com os hidrogênios ligados e apresentando 6 elétrons no outro polo do oxigênio sozinho. Mas ela não tem carga elétrica. As moléculas polares se dissolvem bem na água e por isso são chamadas de hidrofílicas, ou seja, têm afinidade por meios aquosos. Já as moléculas apolares, em que os elétrons são igualmente distribuídos, sem apresentar polos diferentes, não se dissolvem bem na água, sendo então chamadas de hidrofóbicas. Mas essas moléculas se dissolvem bem em outros meios apolares, como é o caso dos meios lipídicos, como a membrana das células, sendo por isso também chamadas de lipofílicas, que têm afinidade por meios lipídicos. Como a absorção é a etapa em que o fármaco está tentando chegar no sangue, tem aqui uma variável muito importante, que é a seguinte: qual é a fração ou quantos por cento do que foi administrado vai efetivamente chegar na circulação? Isso é chamado de biodisponibilidade. A biodisponibilidade é total, ou seja, 100%, quando o fármaco é administrado direto na circulação, como pela via IV. Mas pelas outras vias de administração, ela varia, tanto por causa desses dois fatores sobre a molécula do fármaco que a gente discutiu agora, quanto por características peculiares de cada via. O principal exemplo disso é um fenômeno que acontece na via oral. Quando é absorvido pelo intestino, o fármaco não cai direto na circulação sistêmica, que é onde ele quer mesmo chegar. Ele cai primeiro na circulação porta-hepática, sendo levado ao fígado antes de poder circular pelo resto do corpo. E no fígado pode ser que ele seja metabolizado ou biotransformado, que é a terceira etapa da farmacocinética. Mas nesse caso a metabolização está ocorrendo antes que a absorção se complete, e isso pode interferir drasticamente no efeito do fármaco, porque ao ser metabolizado o fármaco pode ser inativado, e isso é chamado de efeito da primeira passagem hepática, ou simplesmente efeito da primeira passagem. E isso amplia o nosso conceito de biodisponibilidade. Biodisponibilidade, então, é a fração ativa do fármaco que chega na circulação sistêmica. Outra coisa que influencia a biodisponibilidade é a velocidade da absorção. Um fármaco que seja administrado por uma via que o absorva muito rapidamente vai apresentar um pico de concentração na circulação, podendo atingir o máximo da sua biodisponibilidade possível para uma determinada dose. É o que acontece na injeção IV por bolos, que é quando o fármaco é lançado todo de uma vez na circulação da pessoa. Agora, se ele for administrado aos poucos, como na injeção IV por bomba de infusão, que vai liberando ele aos poucos na circulação, ou nos adesivos cutâneos, que
funcionam por aquela absorção transdérmica que eu falei, em que a absorção é muito lenta, as demais etapas da farmacocinética vão acontecer junto com a absorção, ou antes da absorção terminar, e assim não há pico de concentração do fármaco na circulação, reduzindo o limite da sua biodisponibilidade em um dado momento. Só para dar um exemplo então do que é biodisponibilidade, imagina que foram administrados 100 mg de um fármaco qualquer por via oral. Se só 70% dessa quantia for absorvida no trato gastrointestinal e mais 20% foi inativada pela metabolização hepática, temos que apenas 50% do valor original, que é no caso 50 mg, vai ser a fração ativa a chegar na circulação sistêmica. Então, nesse caso, se diz que o fármaco teve uma biodisponibilidade de 50% por via oral, supondo que ele tenha sido administrado por via oral. É possível evitar o efeito da primeira passagem usando uma outra via de administração. A via sublingual, por exemplo, faz com que o fármaco caia direto na circulação sistêmica, por ser drenado para a veia cava superior. Na via retal, esse desvio é parcial, porque as veias hemorroidárias da porção inferior do reto drenam direto para a veia cava inferior, caindo então na circulação sistêmica. Mas a porção superior do reto drena também para a veia porta, e então uma parte do fármaco nesse caso vai ser exposto de qualquer jeito ao efeito da primeira passagem.